Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Desinformação, Discurso de Ódio, Infodemia e Democracia. Nesse podcast nós vamos focar basicamente em três pilares, né? O sistema democrático, o inteligência artificial e a desinformação. Para esse podcast eu gostaria de sugerir para vocês dois dos meus livros, né? Democracia Inteligência Artificial, que é um livro mais focado no uso dessas ferramentas como bot. O livro tem um foco bastante no bolsonarismo, né? O uso da desinformação no bolsonarismo, que é a extrema-direita brasileira, mas o livro também pode ser, de certa forma, usado para entender o trumpismo, toda a extrema-direita nacional. O segundo livro que eu indicar para vocês que tem a ver com esse podcast é meu livro Desinformação, Discurso de Ódio e Infodemia. O meu livro sobre desinformação, infodemia e discurso de ódio, ele está na segunda edição. Nessa segunda edição, eu dei um foco maior, eu atualizei todas as ferramentas artificiais, porque o livro também ensina vocês a usar a inteligência artificial para detectar essas desinformações, mas o livro também traz uma riqueza maior, que eu atualizei todas as ferramentas da segunda edição, mas também trouxe também uma pegada ateísta, né? Eu tenho um público bastante focado no ateísmo, e nessa nova edição o ateísmo ganha uma visibilidade maior. Mas ainda eu mantive como centro do livro, né, do livro Desinformação, Discurso de Ódio e Infodemia, o centro ainda é a religião, né, o evangelicalismo, os evangélicos conservadores, e eu estudo vários exemplos no livro, né? Então eu convido vocês a conhecer os meus dois livros, né, que é Inteligência Artificial e Democracia, que é um livro mais focado na parte de bots e mais, e meu segundo livro, que é Desinformação, Discurso de Ódio, Infodemia. E esses dois livros eu acho que já dá para vocês entenderem bastante o que eles vão discutir. O podcast é uma extensão desses livros, né? Ele é uma continuação. Então eu sugiro que vocês conheçam os livros e espero que vocês gostem desse episódio e de todos os episódios. Então, bons estudos. Espero que vocês tenham uma excelente experiência. Imagina a seguinte cena: uma sala de reuniões, uma porta fechada lá nos fundos de uma igreja fundamentalista. É o famoso quartinho. Exato. Na comunidade, o pessoal chama esse lugar pelo diminutivo, o que é quase perversamente irônico. O quartinho. Nossa, e é o maior pesadelo das mulheres da congregação ter que parar aí, né? Com certeza. Imagina uma mulher que acabou de ser agredida, sabe? Talvez estrangulada pelo próprio marido na noite anterior. Ela entra nesse espaço buscando ajuda, buscando alguma forma de justiça ou, no mínimo, um conforto. Aham. E quem está do outro lado da mesa julgando a situação? Só homens. Homens que olham para ela com o peso de uma suposta autoridade divina totalmente inquestionável e decretam que ela é a errada da história. É assustador. E a recomendação oficial dessa corte improvisada é que ela volte para casa, que ela fique em silêncio absoluto e ore com fervor para que Deus faça a obra no coração desse marido violento. E sempre com aquela ameaça de fundo, né? Exatamente. A ameaça explícita de que se ela se rebelar contra isso, ela não só perde a comunidade e a rede de apoio, mas vai direto para o inferno. Olha, o que é mais fascinante aqui, por mais perturbador e cruel que essa imagem seja, é que a gente não está falando de uma obra de ficção distópica. Não mesmo. Nem de um roteiro de terror psicológico. Esse é o relato real, literal e muito cru que abre os materiais que a gente vai dissecar hoje. É um soco no estômago logo de cara. Pois é um retrato cristalino de como estruturas invisíveis de poder operam de forma devastadora, só que escondida sob o manto da moralidade e do sagrado. Então, a missão do nosso mergulho profundo de hoje é justamente desvendar essa intersecção. Uma intersecção muito complexa, super delicada e frequentemente silenciada entre violência doméstica, feminicídio e religião. Com um foco bem cirúrgico no contexto cristão brasileiro, certo? Isso aí. E a nossa fonte de hoje é a transcrição de um debate em vídeo incrível, denso e muito revelador, comandado pelo canal do PhD Jorge Guerra Pires. É um encontro de perspectivas que, entram em colisão direta. Sim, de um lado dessa mesa virtual, a gente tem a Luciane e o Léo.
Ela é uma advogada especializada em direito de família e ele é documentarista. Ambos cristãos. Exato. E o trabalho deles é voltado para expor e combater os abusos, olhando de dentro para fora da comunidade religiosa. E do outro lado, a gente tem a Kelly. Isso, a Kelly, que é precistane de história e ativista ateia, ela junto com o Jorge traz aquela lente do ceticismo, da história estrutural e da análise sociológica. E para quem nos ouve agora, eu acho crucial estabelecer o nosso território logo nesse primeiro minuto. Com certeza, vai fundo. O objetivo dessa nossa análise não é tomar partido sobre quem tem a visão espiritual ou filosófica correta. A nossa função aqui é examinar de forma imparcial os dados, os relatos e, principalmente, as dinâmicas sociais que aparecem nesse debate. A gente precisa entender como um ambiente que foi historicamente desenhado para ser um santuário de proteção... Um refúgio, né? Exato, um refúgio, como isso pode agir como um facilitador letal do abuso e, ao mesmo tempo, na visão de alguns dos debatedores, como a própria linguagem desse ambiente pode ser transformada na única ferramenta capaz de curar o trauma. Então, vamos desempacotar isso tudo. Acho que a gente pode começar pelo motor que gira essa engrenagem de controle na mente de tantas pessoas. A advogada Luciane introduz um conceito que é basicamente a espinha dorsal de todo o problema. Eles chamam de abuso espiritual. Num primeiro momento, isso pode soar como um termo vago, sabe? Algo restrito àqueles grandes escândalos midiáticos de extorsão de dinheiro. Ah, sim, aqueles pastores na TV pedindo doações milionárias. Exato. Mas a fonte mostra que a prática diária, no chão da fábrica ali das igrejas menores, é muito mais insidiosa. O abuso espiritual acontece quando a fé de uma pessoa é sequestrada. Sequestrada. É uma palavra forte, mas muito precisa. O agressor usa o texto sagrado como uma ferramenta para manipular e retirar completamente a agência da vítima. A capacidade dela de pensar criticamente, de questionar e de tomar decisões vira um crime na cabeça dela. É, o líder religioso ou até mesmo um marido que usa a religião em casa, ele se coloca como o próprio porta-voz de Deus na vida dessa mulher. Aham. Aí, desobedecer a essa figura masculina deixa de ser só quebrar uma regra social. Passa a ser configurado como um pecado imperdoável, tipo uma ofensa contra o próprio divino. E o debate esclarece bem que as vantagens que esse abusador tira disso raramente são só financeiras. Verdade. Em muitas igrejas de bairro, que são menores e invisíveis para o grande público, essa vantagem vira puro poder. É a manutenção de um controle narcisista sobre a vida da pessoa. E até casos mais nefastos que as fontes detalham, como aliciamento sexual disfarçado de aconselhamento espiritual, né? Eu fico chocada com isso. É revoltante. E o perigo atinge um nível crítico de verdade quando a gente olha para a figura do pastor em casos de agressão física dentro de casa. A transcrição aponta um erro sistêmico na forma como essas comunidades lidam com o crime. Tem líderes religiosos que decidem, da própria cabeça, mediar crimes hediondos de violência doméstica sozinhos, lá dentro do gabinete pastoral. Sendo que eles não têm formação secular para isso. Não são psicólogos clínicos, não são operadores do direito. Não conhecem a Lei Maria da Penha nem de capa, mas assumem a responsabilidade sobre a vida de uma mulher que corre um risco iminente de morte. E a fonte revela uma paranoia institucional que explica muito esse comportamento. Existe um medo gigante entre certos líderes de que se eles mandarem a vítima para uma psicóloga secular ou para uma advogada de fora, essas profissionais vão desconstruir a fé da mulher. Ah, o famoso pânico da palavra feminista. Exatamente. O rótulo pejorativo de feminista é usado toda hora nesses lugares para demonizar qualquer profissional de saúde mental ou operadora do direito. O raciocínio do líder abusivo é super direto. Manter o rebanho isolado é manter o controle. Então, o crime gravíssimo de espancar uma parceira é rebaixado para a categoria de, mero conflito matrimonial. Uma briguinha de casal. É, uma crise passageira que eles acham que deve ser resolvida com jejum, oração e aconselhamento de púlpito e jamais, em hipótese alguma, na delegacia. Essa negligência toda funciona como um facilitador letal para a escalada da violência.
porque garante pro agressor a impunidade, né? Ele fica anônimo perante a lei dos homens. E a gente tem os dados do relatório Visível e Invisível do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que o material cita. Olha, são um soco no estômago. Trazem a materialidade dessa tragédia. Sim. No universo das vítimas de violência doméstica no Brasil, 42% se declaram evangélicas e 35% são católicas. Caramba! Quase 80% somando as duas. É uma esmagadora maioria cristã sofrendo agressões rotineiras dentro dos próprios lares. E o catolicismo ainda traz aquela camada extra do dogma do divórcio. Onde separar muitas vezes impede que a pessoa tenha uma nova união religiosa no futuro. Exato, o que cria uma barreira gigante de culpa e isolamento para quem está tentando escapar de casa. Se a gente conectar isso com a imagem maior, aquela narrativa cultural de que a igreja é inevitavelmente o reduto mais seguro do mundo entra em colapso na mesma hora. Cai por terra completamente. O debate pontua de um jeito muito incisivo como a liderança seleciona o que vai ser pregado. Eles ignoram de propósito passagens bíblicas que mostram mulheres fortes. Sim, a fonte até cita o exemplo de Provérbios 31. Aquele que descreve uma mulher de negócios, autônoma, provedora. Isso, essa faceta é silenciada. Eles fingem que não existe. E o foco obsessivo dos sermões recai toda santa semana sobre versículos isolados do apóstolo Paulo, focando na submissão feminina incondicional e na ideia de que Deus odeia o divórcio, acima de qualquer coisa. E a vítima escuta tanto isso que internaliza essa mensagem. Chega num ponto em que a própria intuição de autopreservação dela é vista como algo demoníaco. É como se ela não pudesse confiar nela mesma. A igreja, nesse cenário, ela não é um refúgio. Ela atua como uma fechadura trancada por dentro. Ótima analogia. O marido violento não precisa se dar o trabalho de arrombar a porta da autoestima ou da independência dessa mulher. O ensino contínuo da submissão já entregou a chave mestra direto na mão dele. O texto sagrado é distorcido só para cimentar a mulher numa posição de inferioridade estrutural, né? Perfeito. Agora, se a liderança religiosa cria ou pelo menos potencializa essa prisão mental extrema, a pergunta que domina o nosso material passa a ser outra. Quem tem a chave para tirar essa mulher de lá? Exato. Como a sociedade deve intervir? E é bem aqui que as nossas fontes entram numa divergência filosófica e tática que é profunda demais. Muito profunda. A visão ateia histórica, encabeçada pela professora Kelly no debate, argumenta que o problema não é um desvio de interpretação. É a própria fundação do sistema, né? Isso. Na leitura dela, as 3 grandes religiões monoteístas do mundo não têm o machismo como uma falha de percurso. O machismo é a pedra angular do negócio. Nossa! A ela, essas estruturas foram desenhadas ao longo de milênios, por homens e para homens. E o propósito central sempre foi concentrar poder, controlar propriedades e linhagens e subjugar as mulheres. E ela usa o mito fundacional de Gênesis para ilustrar isso no debate. A mulher não é criada do pó da terra, de forma autônoma e igualitária como o homem. Ela é derivada, extraída da costela de Adão. Tipo um acessório. Aquele diz que é um simbolismo arquitetado para impor uma eterna dívida de existência na mulher. E o argumento da professora avança para fazer uma crítica super severa ao que eles chamam de psicologia cristã quando aplicada a esses casos. Assim, a fonte descreve um caso revoltante de uma psicóloga que se voluntariou para atender as vítimas. Mas ela insistia em aplicar as terapias sob um viés exclusivo de restauração da família cristã. Tudo isso dentro das instalações de uma igreja. Pois é, na perspectiva ateia apresentada, isso é uma aberração clínica e uma falha ética grotesca. Porque manter a mulher imersa no exato ambiente ideológico e físico para tratar o trauma é validar e retroalimentar a estrutura que adoeceu em primeiro lugar, sabe? Exatamente. Ensinar para ela que ela deve ser perpetuamente dócil, que o casamento deve ser salvo a qualquer custo, isso gera uma codependência emocional profunda. Ela não fica dependente só do marido agressor. Ela fica dependente da aprovação do líder religioso e da validação de um texto arcaico. Então, para essa linha de pensamento da Kelly e do Georges, tirar a mulher da linha de frente da violência sem desconstruir ativamente as amarras dessa fé é um esforço inútil a longo prazo. Mas aí vem o contraponto, que é trazido pela Luciane e pelo Léo.
os debatedores cristãos. E eles atuam na linha de frente jurídica e documental. Eles desafiam totalmente essa visão puramente estruturalista. Eles argumentam que a abordagem secular crua, por mais coerente que pareça dentro de uma sala de aula de sociologia, frequentemente falha. E falha de forma desastrosa na trincheira do trauma agudo. Sim, o material cita aquelas pesquisas reveladoras feitas no Canadá, envolvendo abrigos seculares para mulheres que fugiam de parceiros violentos. Esse dado é impressionante. Muito. Vítimas cristãs chegavam nesses abrigos, muitas vezes só com a roupa do corpo e os filhos no colo, e se sentiam intensamente julgadas. Elas eram escrutinadas e alienadas pelas assistentes sociais e psicólogas seculares. As profissionais apontavam a fé daquelas mulheres como a raiz de todos os hematomas delas. Olá, nós vamos fazer uma pequena pausa neste episódio, que eu espero que seja sendo interessante para vocês ou para você, para falar sobre os meus livros, né? Eu tenho vários livros lançados na Amazon e esse podcast que é sobre desinformação, infodemia, discurso de ódio, eu tenho alguns livros que eu posso indicar para vocês, caso vocês tenham interesse. Estão todos disponíveis na Amazon em formato impresso, audiolivro e Kindle. Então, o primeiro que eu gostaria de sugerir é um livro meu que é chamado Desinformação, Discurso de Ódio, Infodemia e Fake News. Ele está na segunda edição. Essa nova edição que eu lancei agora é bem rica, né, com bastante detalhes, ela é bem mais longa. O livro ele tem um diferencial que ele é separado em duas partes. Ele é separado em uma parte mais teórica, um pouco que na primeira edição não foi tão estendida, mas na segunda eu estendi bem mais a parte teórica de discussão, que fez com que o livro ficasse mais longo, e tem também a segunda parte, que é mais prática, né? Na segunda edição eu atualizei as ferramentas, porque quando eu lancei tinha mais o ChatGPT, aí já estamos no GPT-5, já temos o DeepSeek, nós temos o Gemini, então, ou seja, existe uma gama de ferramentas que pode ser usada. Então, se de um lado a inteligência artificial ela é usada para fazer manipulação, fake news, desinformação, de outro lado ela pode ser usada para nos proteger. Então, eu sugiro fortemente meu livro Desinformação, Discurso de Ódio, Infodemia e Fake News. O segundo livro que eu gostaria de oferecer para vocês, de sugerir, é meu livro Inteligência Artificial e Democracia. Inteligência Artificial e Democracia é um livro que foi escrito com o objetivo de falar sobre o bolsonarismo, isso logo no início do bolsonarismo. Então o livro ele foca em como que a inteligência artificial é usada para manipular o discurso público, né, criando desinformação, realidades paralelas e outros assuntos. O segundo livro que eu gostaria de sugerir para vocês, que tem a ver com esse podcast, é o meu livro sobre falácias, né? O livro sobre falácias, porque toda desinformação, ela se baseia geralmente em um conjunto de falácias, né? São distorções da realidade, e nesse livro, que é mais focado em falácias, o nome do livro é Falácias, né? Vocês podem achar tudo isso no meu perfil da Amazon, né? Eu sempre deixo o link para vocês nos episódios do podcast. E mais um que eu vou indicar para vocês, mas no meu perfil da Amazon, vocês podem achar todos os meus livros, que é o sobre o bolsonarismo, que é Ciência para Não Cientista, volume 1, Bolsonarismo, que foi o primeiro livro que eu lancei sobre o bolsonarismo, né? Ele tem uma abordagem um pouco mais racional, né? Como que as lógicas distorcem toda a desinformação, discurso de ódio, infodemia e fake news, que é baseado nisso, né? Baseado em distorções de fatos, né? Eu dou exemplos como, por exemplo, do uso de gráficos para distorcer a realidade. Então, abração a todos e nos vemos, nós vamos retornar ao podcast. E aqui é onde fica realmente interessante. Pensa na violência psicológica desse momento. Nossa, a mulher acaba de perder a casa, a segurança física, a comunidade dela, e quando ela finalmente pede socorro para o Estado, o sistema secular exige, nas entrelinhas, que ela abandone o Deus dela. Exige que ela abra a mão da única âncora psicológica e espiritual que ela ainda consegue segurar no meio daquele caos absoluto. A advogada Luciane defende, e de um jeito muito apaixonado, que o verdadeiro acolhimento exige que você encontre a pessoa exatamente onde ela está, na linguagem dela, na dor dela. Atacar a fé de uma mulher no momento de maior vulnerabilidade, dizendo que o livro que ela carrega é uma farsa patriarcal, não é libertação, é revitimização. É submeter a vítima a um novo tipo de abuso de poder, só que dessa vez perpetrado por intelectuais ou agentes do Estado. Então a estratégia que o lado cristão do debate propõe
é desarmar o abuso espiritual usando ferramentas espirituais. Eles defendem que a casa tem que ser reformada por dentro. E a argumentação teológica deles tenta mostrar que o próprio Jesus empoderava mulheres de forma revolucionária para os padrões do Oriente Médio antigo. Eles até mergulham na linguística para provar o ponto. O trabalho de teólogos igualitaristas citado ali mostra que a palavra grega kephalé, Essa parte é muito boa. a famosa passagem que diz que o homem é o cabeça da mulher. Isso, frequentemente traduzida como cabeça. Eles mostram que kephalé não tinha o significado de governante absoluto ou ditador no contexto original da época. Significava fonte ou origem, né? Exato. E isso muda completamente a dinâmica de poder do texto, tira aquela ideia de hierarquia militar e coloca uma relação de mutualidade. Então, a tática deles passa a ser falar o idioma que o cérebro daquela vítima já entende. O idioma que ela aceita como verdade absoluta. Dizer para ela, com a Bíblia aberta ali na mesa, olha, o texto sagrado permite o divórcio em caso de abuso e abandono. O seu agressor está em pecado, ele não está agindo em nome de Deus, e buscar a polícia não é uma ofensa contra os céus. É brilhante, mas o choque dessas duas perspectivas coloca a gente diante de um dilema brutal. De um lado, a gente tem o ideal da desconstrução do patriarcado milenar, apontado pela historiadora. Do outro, tem um relógio correndo contra a vida de uma pessoa real. O que salva uma mulher mais rápido numa noite de terça-feira? Explicar as raízes sociológicas do mito de Adão e Eva para alguém que está sangrando? Ou usar uma interpretação teológica libertadora para dar o alívio mental imediato que ela precisa para entrar na viatura da polícia? Pois é. A linha de frente do trauma ensina que a empatia tática é a ponte mais rápida e segura para a sobrevivência imediata. O debate teórico sobre a origem das religiões é super importante para a evolução da academia, da educação e tal. Sim, para as políticas públicas de longo prazo. Exatamente. Mas ele é ineficaz para estancar a hemorragia de quem está correndo risco de morte agora, no presente. Estancar o sangramento tem que ser a prioridade inegociável. Mas entender como tirar a mulher do perigo também obriga a gente a olhar para outra ponta dessa dinâmica aterrorizante. O que acontece na mente de quem fica para trás, daquele homem? Como o agressor percorre aquele caminho gigantesco, saindo de uma crença estrutural invisível até o ponto de apertar as mãos no pescoço de alguém que ele jurou amar. O material dedica um espaço bem denso para desmembrar esse salto psicológico e cultural entre os estágios da violência. E existe uma escalada muito clara, que vai do machismo invisível até o assassinato. A precisão dos termos que os debatedores usam revela bem como essa engrenagem roda. O primeiro estágio é o machismo, que atua como uma atmosfera, a violência simbólica. São aquelas expectativas silenciosas, né? As piadas validadas no grupo de amigos do WhatsApp, a divisão super desigual do trabalho doméstico. É a crença latente de que a mulher deve, naturalmente, se curvar às decisões do homem. Aí o segundo estágio é a misoginia, que ocorre quando essa regra invisível apodrece e vira ódio ativo e punição. A misoginia é o rebaixamento intencional. A humilhação, seja pública ou privada, é a tentativa deliberada de destruir a sanidade e a dignidade da mulher, simplesmente porque ela ousou sair daquele roteirinho de submissão. E o degrau final, que é a culminação desse processo todo de desumanização, é o feminicídio. E as fontes deixam cristalino que o feminicídio não é um homicídio que, por acaso, envolveu uma mulher. É muito importante frisar isso. Não é o resultado de um assalto que deu errado. Não é uma fatalidade no trânsito. É o assassinato perpetrado exclusivamente pelo fato de a vítima ser mulher. É o crime de ódio supremo baseado no gênero. A tentativa literal de apagar a existência de quem desobedeceu à ordem de propriedade. Para explicar como a sociedade brasileira processa, e por muito tempo até tolerou isso, o material resgata uma fala muito forte atribuída à ministra Carmen Lúcia. O que ela diz é marcante. Ela aponta que no tecido social do Brasil, a mulher ainda tem imensa dificuldade de atingir o status de sujeito pleno. A mulher é lida e julgada na maioria das vezes como uma referência. Esse conceito de referência significa que a mulher tem a existência validada só em relação ao homem, que supostamente é o dono dela. A mulher do pastor, a filha do empresário, a mãe dos filhos do fulano. Isso.
E quando o agressor toma a decisão de matar, a barreira psicológica é muito menor. Ocorre um apagamento da empatia, porque culturalmente há uma percepção profunda e bem assustadora de que eliminar uma mulher é mais aceitável. Porque na cabeça deles ela não possui a autonomia e o peso de um ser humano completo, né? E aí tem aquele lembrete histórico no debate. A igualdade constitucional de gênero só foi formalizada no papel no Brasil com a Constituição de 88. Foi ontem. Foi literalmente ontem em termos históricos. E isso fica ainda mais sombrio quando os debatedores mergulham na história do nosso sistema jurídico e relembram aquela tese bizarra da defesa da honra. Nossa, não dá nem para acreditar que isso existia. Até pouquíssimo tempo atrás, os tribunais brasileiros serviam de palco para teatros absurdos. Advogados de defesa argumentavam de peito aberto que um homem tinha o direito legítimo de assassinar a parceira simplesmente porque a honra dele tinha sido ferida por uma traição ou por uma mera suspeita. Ou por desobediência. E o mais chocante não era o argumento existir. O mais chocante era que os júris populares, que são formados por cidadãos comuns, aceitavam isso. Aceitavam e absolviam. Homens matavam, lavavam as mãos e voltavam a andar tranquilamente pelas ruas, porque a comunidade concordava que o ego e o orgulho masculino valiam infinitamente mais que o sangue e a respiração de uma mulher. É a prova absoluta de que o corpo feminino era considerado uma propriedade privada, uma coisa que podia ser descartada quando apresentasse defeito. E o vazio deixado por esse histórico contamina o Estado até os dias de hoje. As fontes descrevem como as delegacias da mulher, que deveriam ser aqueles santuários de acolhimento legal, frequentemente operam como ambientes super hostis. Funcionam em horários comerciais limitados, o que não condiz em nada com a realidade da violência, que acontece de noite, de madrugada, nos finais de semana. E muitas vezes não contam nem com a presença de uma delegada mulher, para ouvir a vítima sem ficar julgando ela. É uma falha sistêmica enorme, o que leva tanto a ativista ateia quanto a advogada cristã a concordarem num ponto fundamental: a raiz definitiva do problema. A educação e o ambiente onde as nossas crianças estão sendo forjadas. Porque a violência não brota do nada em adultos formados, né? O feminicídio é a colheita trágica e óbvia de sementes que foram regadas lá na infância. Tem um relato no debate que é perturbador. A professora Kelly conta de um episódio que ela viu nos corredores da escola onde trabalha. Uma mãe estava espancando o próprio filho em público e a coordenação não fez nada para impedir. E o detalhe que revela a doença da nossa cultura veio logo em seguida, né? Sim, um colega dela, um professor, defendeu a atitude da mãe. Disse com maior orgulho que apanhou muito do pai na infância e, graças a isso, se tornou um homem de bem. É a romantização total do trauma. A criança absorve como uma esponja aquela lição de que quem ama ela também tem o direito inquestionável de causar dor física. Ensina-se ali na base da cintada e do grito que a força bruta é a forma normal de resolver as coisas. E que a autoridade, seja o pai em casa ou a mãe na escola, nunca pode ser desafiada. Aí o menino cresce com essa crença internalizada, de que controlar pelo medo é um direito inalienável do homem. E a menina cresce achando que questionar quem manda não é só uma gafe social, mas uma rebeldia contra a ordem natural de Deus. É nesse terreno péssimo que a professora Kelly introduz o conceito da síndrome de Gabriela. Aquele conformismo cultural, né? Isso. Aquele papo de eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. E quebrar essa síndrome exige um esforço emocional gigante da pessoa. Mudar a cultura significa ter muita coragem. Coragem de olhar para trás e questionar os próprios pais que bateram com a justificativa de estar educando. Questionar os pastores admirados que pregaram a submissão silenciosa por décadas. Questionar as leis e os vizinhos que sempre passaram pano para agressores conhecidos da rua. E encarar tudo isso gera um processo de luto que dói demais, porque exige reconhecer que as figuras que deveriam oferecer amor e proteção foram as que perpetuaram a violência. E a codependência impede que essa ruptura aconteça na maioria das vezes, sabe? A pessoa fica paralisada. Ela sente que se apontar o erro da estrutura toda, vai estar traindo a própria família, a própria história. E no fim das contas, traindo a Deus. A síntese de toda essa exploração leva a gente a confrontar esse poder duplo da crença humana.
A fé não é neutra nesse ecossistema todo. Ela tem um potencial comprovado de ser uma corrente de aço grossa, amarrando a vítima na beira do abismo, forçando ela a sorrir e agradecer pelo próprio sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, a fé possui um vocabulário único, uma língua franca de intimidade, que, se empunhada com empatia e com o conhecimento técnico correto, pode ser a única chave capaz de destrancar a mente dessa mulher. De convencê-la de que se libertar não é um pecado. Tudo depende, invariavelmente, de quem está segurando o microfone ou ocupando o púlpito. O resgate real exige uma coreografia super complexa, um respeito ético profundo por onde a vítima está existencialmente, caminhando lado a lado com o apoio inflexível da lei secular. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas, para quem está acompanhando a gente? Significa que a salvação dessa mulher não vai acontecer através de conselhinhos místicos nesses quartinhos escuros das igrejas. A sobrevivência depende de advogadas atentas, de delegacias que funcionem de verdade e de terapeutas capacitados que entendam o peso do trauma religioso. E o motivo pelo qual todo mundo ouvindo essa análise deveria se importar profundamente com o que a gente dissecou aqui hoje é que essas dinâmicas de poder não ficam restritas aos muros da igreja ou às manhãs de domingo. Nem um pouco. As estruturas de autoridade invisíveis, o machismo cultivado lá na mesa de jantar de casa e essa vista grossa diante do abuso vazam para tudo, como uma toxina. Para dentro dos nossos processos judiciais, para a resposta da nossa polícia e para a segurança de todas as mulheres que andam nas nossas ruas. Se a gente conectar o coração desse debate com a infraestrutura da nossa sociedade moderna, emerge uma provocação que vai bem além das fontes originais. Para onde a gente olha agora? Pensa bem, se o grande perigo e o aspecto mais letal do fundamentalismo religioso é a exigência de uma aceitação cega, a construção de uma autoridade que jamais pode ser questionada, levanta-se uma questão inevitável. Até que ponto as nossas instituições puramente seculares, as que se orgulham tanto da racionalidade, não acabam reproduzindo essa exata dinâmica de poder intocável? Só que travestida em jargão técnico e processos burocráticos, né? Exato. Vamos pensar friamente na hierarquia esmagadora dos nossos tribunais de justiça, na dinâmica quase divina, assim, dos nossos ambientes hospitalares. Ou lá no topo das escadas corporativas daquelas gigantes de tecnologia ou mercado financeiro. É uma provocação em tanto. Até que ponto nós, como sociedade secular, não criamos e blindamos ambientes onde quem ostenta o crachá de chefe, o diploma mais caro ou o cargo de direção, age exatamente como um semideus? Ambientes onde o simples ato de apontar uma falha estrutural, denunciar um assédio moral ou expor um abuso de poder se torna, na prática, um pecado profissional imperdoável. Passível até de excomunhão do mercado de trabalho. Pois é. Isso exige que a gente se pergunte onde estão hoje os novos quartinhos da sociedade moderna. Onde estão os espaços sem janelas, onde grupos bem restritos julgam e silenciam as vítimas do nosso tempo. Essa percepção puxa o tapete debaixo das nossas certezas. Faz a gente lembrar, de um jeito bem incômodo, que aquela cena aterradora lá do início, daquele espaço onde o destino de vidas agredidas é selado no escuro, não precisa necessariamente de uma cruz pendurada na parede ou de uma Bíblia aberta para existir e destruir pessoas. Verdade. Tudo que esse mecanismo nefasto precisa para continuar triturando a capacidade de escolha e a vida de alguém é da assimetria de poder. E, acima de tudo, do nosso silêncio contínuo. Fica aí essa reflexão pesada, mas super necessária para quem nos acompanha. Um abraço e até a próxima análise profunda.